te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos viver em amor como família. Canta comigo, que Deus te abençoe. Orion TV está começando mais um Somos, o programa da sua família. O tema de hoje é uma pergunta: perdoar é esquecer? Eu tenho aqui o relato de 3 espectadoras que nos remeteram exatamente navegando sobre esse tema. O primeiro delas, ela diz: 12 anos de casado, 3 filhos, e hoje ela está tendo que administrar a descoberta de que seu marido tem sido infiel. Ela se revela uma cristã, ela participa de uma igreja evangélica, mas depois de 12 anos, ela está agora tendo que gerir essa questão. Ela se deparou com flagras, com provas de que o seu marido está praticando uma infidelidade conjugal. Uma outra diz que houve idas e vindas, houve encrencas administradas com seu marido ao longo de 18 anos de casado, e que novamente, quando ela faz a reconciliação e aquelas turbulências crônicas voltam novamente, ela descreve que ele promete ser uma nova pessoa, começar de novo, mas ela se vê novamente no novo conflito, novamente, e aí ela me pergunta se deve continuar assim, perdoando, recomeçando, perdoando e recomeçando, perdoando e recomeçando, porque tem sido assim a descrição que ela faz da sua relação conjugal ao longo de 18 longos anos. Ela diz que tem um filho. No terceiro caso aqui, temos uma espectadora que relata que está acompanhando uma aproximação perigosa do seu marido, e ela vê isso através de diálogos, através do WhatsApp. Ela supõe que o seu marido está investindo perigosamente numa relação. Então ela pergunta o que fazer. Então esses 3 casos, eles navegam sobre esse tema, que é o tema de hoje. É sobre a prática de perdoar, de ser perdoado. Eu quero compartilhar com você alguns apontamentos, algumas reflexões que fazem com que isso seja um tema chave das relações. A dificuldade que nós temos, que todos nós temos, de perdoar as demandas. Nós temos visto que um diagnóstico preciso na saúde mental tem sido os entulhos relacionais, como as pessoas elas formatam dentro de si um arquivo de erros dos outros. E tem dificuldades, então, de recomeçar, de refazer uma relação. Então, esses 3 casos aqui citados são casos que são comuns, de pessoas que tiveram um trauma relacional e que têm dificuldade de recomeçar. Algumas perguntas navegam sobre isso. Quer dizer, eu tenho perdoado, mas perdoar é se fazer de bobo, é se fazer de tolo? Então, a pessoa então perdoada, ela termina abusando do meu exercício de perdão, e aí novamente eu me vejo como uma vítima. Uma outra questão é a questão dos limites, até quando eu devo perdoar, eu perdoo. Então nós vamos conversar sobre as marcas do verdadeiro perdão. Como que isso é importante, porque isso ele navega sobre um marco da relação conjugal. Se você tem dificuldades relacionais com seu cônjuge ou com seu filho, ou dentro de casa vive um conflito, saiba que é essencial recomeçar. Quer dizer, sem que esse expediente seja, de fato, que aconteça nos moldes como se descreve, como a teologia o descreve, se não for exatamente nos moldes como Deus assim
direciona, né, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos dificuldades, não é? Quer dizer, as questões conflituosas, né, as questões pontuais podem se tornar crônicas, tornando então uma certa desconfiança para que se refaçam os laços. Primeiro eu queria conversar sobre o fato de que alguns personagens bíblicos eles foram alvo, não é, do perdão. Queria lembrar aqui Moisés, ele mata um egípcio e ele tem a chance então de recomeçar. Quer dizer, Deus dá para ele a chance de ser o grande líder, né, da libertação do cativeiro egípcio, né, liderando o povo Israel, e hoje ele é um dos grandes vultos, né, da história do povo hebreu. Não dá para se esquecer de Davi, esse personagem fascinante da Bíblia, e os seus deslizes são muitos, que a Bíblia descreve que o homem, segundo o coração de Deus, viveu, mas sempre dentro dessa perspectiva. Davi, por exemplo, no Salmo 51, ele descreve o seu arrependimento e ele tem, então, uma segunda chance, a chance do recomeço. Poderíamos aqui citar também Saulo, Saulo, um perseguidor atroz dos cristãos, e o seu encontro, né, com Jesus e a possibilidade que ele tem de tornar-se aquele que é o grande escritor, o grande formatador do pensamento cristão. Então, eu queria começar por aí. Quer dizer, Deus ele se relaciona conosco dando essa possibilidade do recomeço. O ato ou exercício do perdoar, pedir perdão, né, é um dos mais listados, né, nas dificuldades relacionais. Esse é campeão, é um tema recorrente das Escrituras, porque Deus sabe das nossas dificuldades, né, de perdoar e de pedir perdão. Então, eu queria perguntar, será que quando a gente perdoa, a gente apaga da nossa memória, quer dizer, perdoar tem como marca o esquecimento? Vamos tentar, nesses próximos minutos, chegar em algumas nuances, né, sobre as verdades, sobre esse desafio, esse imperativo da nossa vivência relacional. Então, nunca tantos, diferente do que muitos pensam, né, o perdão, ou o pedir perdão, é associado a uma fraqueza de caráter. Né? Muitas pessoas popularmente dizem assim, olha, eu sou uma pessoa forte, né? Eu não sou fraco para andar pedindo perdão. Né? Diferente desse pensamento, o perdão, ou seja, a reparação de uma fratura relacional, acredito ser um dos grandes traços de caráter, né? Quer dizer, demonstra que o indivíduo ele compreendeu esse expediente, essa prática do cristianismo, e aí ele coloca a relação acima do conflito. Quer dizer, quando você se vê para reparar na conjugalidade ou entre amigos, quando você coloca acima a continuidade da relação, significa dizer que a relação, o seu apreço, o seu afeto está acima de algum conflito que você possa viver. Todos nós estamos sujeitos, né, a viver conflitos. Né? Então, mais cedo ou mais tarde, nós estamos na posição de conceder o perdão ou de pedir o perdão. Quer dizer, nós temos celebrado esse aspecto da mão dupla. Quer dizer, a vivência cheia de experiências que nos colocam, ora, como aqueles que devem estender o perdão e olhar para frente, ora, como aqueles que precisam ser perdoados. Isso faz parte da natureza humana, né? Nós somos indivíduos faltosos, né? E carecemos dessa graça e dessa perspectiva, né, do recomeço. Sobre o exercício de perdoar, pedir perdão, algumas notas que eu queria compartilhar nessa manhã de sábado. Perdoar não é um sentimento, né? Nós ouvimos uma frase muito popular, as pessoas dizem assim, olha, eu vou perdoar aquela pessoa que me ofendeu quando Deus tocar no meu coração. Isso é um equívoco. O perdão não depende de um toque místico, né, do sagrado para contigo, para com você, para comigo. Quer dizer, não é uma questão sentimental, emocional. O perdão está listado dentre mandamentos cujas veemências, né, são distribuídas na Escritura. Quer dizer, devemos perdoar, é um dever. Não é uma opção, não é uma escolha.
não depende de um toque. Né? Que toque dependeria se o próprio Jesus diversas vezes nos remete, nos manda que a gente perdoe? Então, isso é uma falácia, não é um sentimento, é uma decisão que a gente toma. Quer dizer, nós decidimos remover barreiras, nós decidimos superar traumas, danos causados por outrem. Quer dizer, é uma decisão que a gente toma. Quer dizer, a relação ela é posta acima do conflito. Outro apontamento é que há ofensas maiores e menores, ok. Né? Há ofensas cujos danos são mais difíceis de administrar, ok. Eu reconheço que nas instâncias aí, nas experiências que aqui foram citadas e que nós abrimos, né? Há danos que são maiores, que trazem maiores consequências, mas o recurso, o caminho é o mesmo. Quer dizer, a Bíblia ela não qualifica ou não categoriza, né, danos, as repercussões, as consequências, ok, nós reconhecemos. Algumas são maiores, são mais difíceis de administrar, as demandas são maiores, mas o percurso é um só, o da reconciliação. Então, queria lembrar isso. Perdão é um meio de sarar e superar conflitos. Perdoar é uma marca visível daqueles que afirmam que seguem o Nazareno. Quer dizer, ainda que tenhamos dificuldades, né, nessa questão do perdão, é uma marca visível. Né? Quer dizer, do mesmo jeito que nós fomos perdoados, e aí eu acredito que as pessoas que têm demandas crônicas, aqueles e aquelas que são bloqueados com relação a esse tema, eles ainda talvez não experimentaram dessa graça. Né? Talvez eles ainda não tiveram um encontro e se viram perdoados. Né? Porque somente aqueles que estão numa relação íntima com Jesus e se reconhecem perdoados, aceitos novamente, apesar do nosso pecado, quando Deus nos olha e nos recebe, nos aceita na sua presença. Então nós estendemos essa experiência para as nossas relações. Quer dizer, é incoerente, é incompatível nós afirmarmos que somos resultados dessa graça que nos aceita, que nos recebe na presença. É incompatível, é incoerente, é paradoxal que nós não a estendamos para as pessoas que, como nós, também falham. Então, a marca visível, palpável, prática do discipulado, ou daqueles que seguem o Nazareno, é o perdão. Porque se nós somos resultados do perdão, então a gente estende o perdão para as outras pessoas. Então nós devemos então conceder e pedir perdão, porque nós somos resultados dessa reconciliação operada por Jesus. Uma situação interessante que a Escritura ela menciona está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24, que diz o seguinte: se você for levar a sua oferta ao altar e lembrar, né, que alguém tem algo contra você, você deve então interromper a iniciativa, quer dizer, de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, você deve interromper a sua caminhada ao culto e primeiramente se reconciliar. Né? Eu queria chamar a sua atenção de que a reconciliação é uma condição sine qua non, sem a qual não existe a entrega da oferta. Ou seja, entre o culto e a reconciliação, ou a vida que flui, a relação que flui, Jesus determina que a relação que flui primeiro aconteça, para depois então nós entregarmos a nossa oferta no altar. E queria lembrar que Jesus ele é cirúrgico, não é, na sua assertividade. Ele não diz que se eu lembrar que eu tenho algo contra alguém. Não é isso que ele diz. Ele diz, se nós lembrarmos que alguém tem algo contra nós, então nós devemos cortar, suspender a marcha para o culto e primeiramente se reconciliar. Ou seja, isso decide se nós
teremos a nossa oferta, se nós teremos o nosso culto aceito ou não. Quer dizer, a prévia do culto é a boa relação segundo Jesus. Significa dizer que a Bíblia não aceita qualquer culto. Quer dizer, Deus não está interessado naquilo que nós oferecemos, nas coisas, nos bens, no dinheiro que nós podemos oferecer num templo, numa igreja. Deus está interessado primeiro que as nossas relações fluam, que as nossas relações aconteçam sob essa experiência da saúde relacional. Algo muito interessante é sobre as condições, ou seja, sobre as bases em que o perdão deve acontecer. Na famosa, popular oração do Pai Nosso, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 12, 14 e 15, né, se diz o seguinte, deduzimos que o perdão é condicionado. Se nós somos perdoados por Deus, né, somos perdoados por Deus quando perdoamos os outros. A ordem é, porque nós perdoamos, nós somos perdoados. Perceba que esse é o único adendo, a única frase da oração que Jesus nos ensina, em que há um desdobramento, em que ele explica as bases com que isso acontece. Né? Perdoa a nós, né? Assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, ou seja, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, um aspecto está diretamente relacionado ao outro. Quer dizer, somente esse aspecto é desdobrado nessa oração. Na sequência, Jesus diz assim, porque se não perdoardes as ofensas, né, dos outros, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Então, note que há uma relação direta entre causa e efeito, há uma relação direta entre aquilo que nós fazemos como as pessoas e a nossa mística, a nossa espiritualidade com Deus. Algumas pessoas podem pensar o seguinte, mas é algo tão pequeno, eu tenho de pedir perdão? Como medir algo tão pequeno, eu pergunto. Mas é algo tão pequeno, foi uma coisa tão insignificante. Mas como medir algo insignificante? Coisas insignificantes dentro do nosso juízo de valor, elas podem causar traumas, consequências enormes. Não é? Quer dizer, apenas um único prego pode fazer com que um pneu, né, de um carro fure e uma viagem, quer dizer, todo um projeto, toda uma preparação seja refeita. Quer dizer, um único prego, né, ao adentrar num pneu, pode provocar simplesmente o fim de uma viagem. Quer dizer, como é que a gente mede isso? Se alguém se sentiu ofendido, independente da sua manipulação, de usar aquilo como algo devastador, o indivíduo está se apresentando machucado. Então, esse algo pequeno não dá para medir. Então, isso não elimina para nós o imperativo de exercer o perdão e de reparar o dano. Queria lembrar também sobre a questão da incondicionalidade. Ou seja, o perdão que nós recebemos é condicionado ao perdão às outras pessoas, mas ele deve ser incondicional nesse aspecto, né, de não ter uma limitação. Quer dizer, Jesus diz que nós devemos então perdoar 70 vezes 7. A questão não é uma questão do número, não é uma questão do limite. A questão é que nós, na nossa relação com Deus, erramos muitas vezes e diariamente, e nós somos alvos do perdão dele. Então, isso deve ser trazido para as nossas relações humanas. Quer dizer, da mesma forma que nós vamos precisar hoje do perdão de Deus, inúmeras vezes, nós devemos então pressupor que não devemos esgotar o estoque e a boa vontade e a graça na relação com os outros. Então pense nisso. Então eu queria agora aterrizar com esses apontamentos sobre o perdão
e sobre perdoar, que perdoar então não é necessariamente esquecer, não é? A nossa mente é um depósito de experiências ricos, inclusive. Né? Todos os traumas que vivemos, eles podem ser trazidos à memória, na maioria das vezes, em muitos casos, e situações de conflito podem vir à nossa memória. Então, não estamos aqui dizendo que perdoar significa passar uma borracha e exercer ou provocar uma amnésia. Não seria isso. Mas todas as coisas que nós vivemos conflituosas, quando elas são colocadas do lado daquilo que Jesus fez no Calvário, elas se tornam menores. Quer dizer, por mais que você se sinta ofendido, achincalhado, por mais que você se sinta humilhado, quando você coloca esse seu sentimento, essas suas agruras, né, esse sofrimento, essa noção de que foi aviltado, quando isso é colocado do lado daquilo que Jesus sofreu, isso desaparece. Ou seja, como não replicar, como sonegar essa graça do recomeço para outros, sendo que o próprio Jesus, que sofreu algo infinitamente, indescritivelmente maior, ele perdoa, ele usa desse expediente. Aí você pode dizer para mim o seguinte, mas eu não sou Deus para perdoar as pessoas. Isso é uma frase que somente te coloca como uma pessoa que não compreendeu nada do cristianismo. Porque a gente só existe como cristãos, como seguidores do Nazareno, a partir dessa realidade. Quer dizer, sem compreender que somos aceitos, aí eu volto para o nosso primeiro ponto, né, de reflexão. Se nós não compreendermos que somos resultados dessa aceitação de Deus, né, na presença santa dele, nós pecadores, então nós não entendemos absolutamente nada. Então não se trata então de apagar, não é? Mas sempre que a lembrança do trauma, do conflito relacional, ela surge na nossa mente, né, quando isso renasce circunstancialmente, junto com essa lembrança, com essa memória, nós devemos ter uma memória que jamais deve ser esquecida por nenhum de nós. A memória de que as misericórdias de Deus novas são a cada manhã. Quer dizer, quando a gente acorda, Deus renova, né? Deus não esgota o seu estoque de misericórdia, de bondade para conosco. Então, se eu tive um conflito com alguém, se eu tenho dificuldades de deixar de lado, ou quando isso surge novamente na minha memória, eu devo então resgatar aquele fato que faz com que nós digamos e possamos dizer com tranquilidade, somos filhos de Deus. Deus nos aceita, né? A filiação ela acontece sobre essa verdade de que somos aceitos por Ele. Então, o exercício do perdão é uma das sagradas mutualidades de que fala a Bíblia. Diz lá, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa um contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3:13. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Tiago 5:16. Então, Deus deixa-nos a nós o imperativo do perdão. Não é um imperativo, não é uma opção, não é uma questão de sentimento. E o que dizer com relação a esses casos que nós mencionamos no começo? Né? Você, marido, você, mulher, você, amigo, que tem vivido esse trauma, que tem ficado aí, saiba que isso tem sido uma obstrução da saúde. Né? Isso tem sido entulhos que permanecem dentro da gente e isso nos faz adoecer. Né? Há muita gente que carrega ressentimentos, amarguras, que são resultados dessa dificuldades de perdoar e de se ver perdoado. Saiba que o perdão é um caminho de saúde. Aqueles e aquelas que desejam a felicidade devem viver de forma livre, leve, solta, baseando-se nesse fato. Assim como nós fomos perdoados em Deus através de Jesus, e devemos então estender isso
as demais pessoas. É evidente que algumas pessoas contra-argumentam dizendo, puxa, vivi um trauma relacional com aquele meu sócio, né, ou aquele meu marido, minha esposa me traiu, eu devo então retomar. Eu sempre lembro, isso já foi objeto da nossa conversa aqui no Somos, de que esses refazimentos, essas reconciliações, muitas vezes dependem muito de uma mediação bem feita, né? Situações que levou muito tempo para ser estragada, muito possivelmente levará outro tanto de tempo para ser refeita, né? Que não haja ilusões com relação, não haja aquela expectativa de passes de mágica, né? Olha, houve um trauma e nós refizemos, mas a marca de que o perdão aconteceu é uma nova relação, né? Em casos de infidelidade conjugal, vai ficar a juízo, ou vai ficar nas bases, né, da reconciliação, se o casamento volta ou não. A gente sempre celebra, e é muito possível que volte, né, mas sempre baseado nas tratativas, nas negociações. Quer dizer, situações de divórcios, né, e de traumas, de infidelidades, não está em jogo apenas o voltar, não é o voltar, mas o como se volta, como as amizades se voltam. Agora, a marca do perdão é uma nova relação, né? Há relações que nós temos visto, né, resultantes dessa negociação, dessa mediação, que elas voltam até melhores do que dantes. Quer dizer, o conflito estragou, mas a reconciliação foi tão bem feita que hoje as pessoas envolvidas, elas vivem uma nova realidade. Então, gostaria de compartilhar isso, que o perdão é o caminho da saúde, é o caminho para a felicidade. Queria agradecer a você que esteve conosco nessa manhã, o Somos volta na próxima semana e quero agradecer a sua atenção, a repercussão do nosso programa, e perdoar é muito bom. Não é? Perdoe e olhe para frente, aponte para frente, porque as relações são melhores e a gente tem uma saúde. Então, muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga. Eu sou o Geraldinho Farias, o meu contato está aqui. Você pode mandar perguntas, sugerir pautas aqui no Somos. Muito obrigado, um bom sábado para você. A família acima de tudo. Um abraço. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos viver em amor como família. Canta comigo, que Deus te abençoe.